Olá, estamos com mais uma Estação Cognópolis e hoje teremos o prazer de conversar com a Isabel Conceição. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Amanda. Dentro ainda dos assuntos do segundo Simpósio de Democracia Pura, que ocorrerá aqui na Cognópolis em novembro. E seu tema, que você vai trabalhar no simpósio, é o cooperativismo, não é isso? Perfeitamente. Tá. Nós vamos falar um pouco do histórico do cooperativismo. E ao longo desses quase 170 anos, foi se consolidando como uma prática democrática. Então, vamos dizer, a aplicação da democracia, uma das aplicações da democracia, né? Perfeitamente. Se não houvesse eles consignados um código grupal de ética, que eu considero assim, provavelmente eles não teriam tido o êxito que foi o cooperativismo nestes anos. Então conta pra gente essa origem do cooperativismo, né? Você que estudou, que estuda e que pratica. Depois eu vou explorar um pouco com você até a tua experiência pessoal com o cooperativismo, né? Tá. Então, onde surgiu, né, o cooperativismo? O cooperativismo, na verdade, ele surgiu em 3 vezes ao longo da história da humanidade, que se tem história, que se tem conhecimento. Uma delas foi na Mesopotâmia, 2000 anos, 2 milênios, né, antes de Cristo. Depois surgiu no Império Inca, uma tentativa, e finalmente aqui nos Guaranis, com os jesuítas aqui no Paraguai. Isso foram pequenas amostras do que seria viver de maneira cooperativa, integrativa. Agora, como nós conhecemos esse cooperativismo enquanto movimento social, ele surgiu na Inglaterra, em 1844. Naquela ocasião da Revolução Industrial, as indústrias, elas massificaram muito o ser humano, eles ficaram sem condições nenhuma de vida, de qualidade de vida. Surgiram ali também os movimentos sindicais, exatamente, né? Ali foi nessa mesma ali, ocasião. né? Então, alguns filósofos, alguns pesquisadores, alguns estudiosos de Nimes, na França, e outros, eles faziam tentativas teóricas, teorizavam de como solucionar esse problema social que estava infringindo as pessoas naquela condição subhumana até. Isso foram 4 gerações. E aí chegou um ponto que as crianças trabalhavam, as mulheres, eram 16 horas por dia, era humanamente caótico, eu diria. E aí algumas pessoas estudavam nas universidades, tentavam solucionar essa questão e não conseguiram. Então, como que foi que surgiu o cooperativismo de fato? 28 tecelões, daquelas indústrias de tecidos na Inglaterra, se juntaram para criar um armazém próprio. Elas compravam coletivamente e dividiam entre elas. Então, por isso que eu chamo de código de ética. Elas cotizaram 1 libra por ano. Conseguiram juntar 28 libras, porque eram 28 pessoas, a duras penas, porque naquela ocasião eles já eram vítimas daquele mecanismo quase de escravo, entendeu? Então, eles não sobravam nada. Eles terminavam o mês e ele já estava devendo a fábrica, que eles compravam fiado e ficavam naquele círculo vicioso. Então, algumas pessoas um pouco mais, digamos, dentre milhares e milhares de pessoas, trabalhadores, começaram a pensar uma solução. E aí eles começaram a se unir, criaram um código de 7 princípios, não comprar fiado, não dever ninguém, remunerar o trabalho e não capital. Foram criando o que a gente chama dos princípios do cooperativismo, e a partir daí eles, depois de um ano planejando, estudando, assenhorando daquele novo desafio, abriram um armazém, que foi a primeira cooperativa de consumo que se tem história. Aí eles foram praticando a cooperação entre eles e sendo bem assim, rígidos no cumprimento daqueles princípios, e conseguiram implantar um modus operandi. E aí, com isso, eles foram resgatando a autoestima primeiro deles, porque muitos já estavam assim, alcoólatras e coisas do gênero. E aí eles foram se resgatando, tiveram que estudar um pouco de contabilidade, porque eles mesmos administravam o próprio negócio. Então, eles exerciam 3 condições de direito. Eles eram
diretores eleitos entre eles, eram usuários e eram os proprietários, porque todos eram proprietários daquele negócio. E aí foram, com o tempo, adquirindo credibilidade perante si e perante os demais. E aí o exemplo deles foi avassalador. Muitas, não precisa dizer nada, né? Hoje são 169 anos que surgiu o cooperativismo. Ele é um movimento social econômico. Enquanto surgiu o socialismo, o capitalismo e o comunismo, digamos, ele não veio com intuito político, ele veio como um movimento de resgate cidadão, da consciência. E você tem hoje o cooperativismo nas mais variadas áreas aí de atuação humana, né? Hoje estima-se 1/3 da população mundial ligada ao cooperativismo. Cooperativismo é interessante esse dado. Direto ou indiretamente. Tá? É bem grande o movimento. Porque é um movimento pacifista, ele é um movimento de prática da boa vizinhança, a prática da colaboração, a prática da solidariedade e da democracia. Por quê? Porque tudo é feito com muita transparência. Eles prestam contas de tudo que fazem com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas, o que elas fazem, para que fazem, como fazem, toma decisões conjuntas. E eu não vou ser tão romântica para dizer que hoje o cooperativismo é 100% assim. Não é óbvio que não. Porque tem grupos de cooperativas hoje que se formam para competir mesmo no mercado. Esses grandes conglomerados, eu diria. Sim. Existe isso. Mas o cooperativismo genuíno, na sua essência, ele é esse. Esse de uma transformação interna e externa por consequência. E qual a sua teática do cooperativismo, né? Você trabalhou muito tempo com isso, conta um pouquinho para a gente. Eu me formei em cooperativismo pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1978. Desde então eu tenho participado de alguma forma do cooperativismo. Eu me especializei na linha do cooperativismo educacional. Então eu já dirigi cooperativas educacionais na condição de presidente. Fundamos algumas cooperativas educacionais no Mato Grosso do Sul, digamos, e no Paraná mesmo, aqui essa cooperativa de Foz do Iguaçu, que tem 18 anos, eu que fiz todo o trabalho de conscientização dos empregados da Itaipu, na época que me procuraram para fazer isso. Concomitante surgiu o OCAEC como cooperativa, que é uma cooperativa que foi assim desafiadora, porque nós não tínhamos ainda um modelo, dentre os ramos do cooperativismo, um modelo de cooperativa de pesquisa. Havia uma tentativa na USP, que chama Coopercultura, que os professores da USP se uniram e fundaram uma cooperativa para eles comercializarem as expertises deles profissionalmente. Então, em tese, era uma cooperativa de trabalho. E possivelmente também não havia uma cooperativa assim conscienciocêntrica, também não havia ainda, né? Tanto que nós, por muitos anos, tivemos assessoria da Unicinos, dos professores da Unicinos, do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é berço do cooperativismo. Então, eles têm muita escola para nos ensinar. A gente aprendeu muito com eles, eu me formei e me especializei com eles. Lá na Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E depois da cooperativa educacional, aí essa cooperativa que é o CEEC, eu considero educacional, porque ela ficou pesquisa, ensino e extensão. Então, por 18 anos, ela foi uma cooperativa de pesquisa, ensino e extensão. E aí nós fundamos como de trabalho na época, porque não tinha. Aí fomos estudando com esses professores e fazendo a devida adequação ao modus operandi e principalmente à prática. Porque como cresceu muito e surgiu o voluntariado, a cooperativa, o objetivo dela é atender a necessidade dos associados. Então, como a Conscienciologia ela cresceu muito e todo o trabalho, a base dele é o voluntariado, tanto que aqui é considerado a Universidade Aberta do Voluntariado, nós sentimos a necessidade da mudança jurídica. Então, em 2003, foi feito um estudo e nós fundamos, de comum acordo, fechamos a cooperativa, entramos num processo de fechamento da cooperativa para abrir a associação, para poder permitir
o trabalho voluntariado na forma como ele se configura hoje e que é a base de sustentação dessas ideias. Mas devemos muito ao cooperativismo. E independente de ser ou não ser uma cooperativa, o que a gente vê na prática é que essa convivência aqui ela é toda embasada no cooperativismo. Com certeza, né? Assim, a matriz, o modelo, ele é cooperativista. É como né? se fosse in situ. Uhum. A pessoa já traz isso dentro de si. Essa preocupação com o outro, a preocupação com os sub-humanos, a preocupação com os vegetais, a preocupação com a ética, a preocupação com a transparência. Né? E por isso democracia. Então, quando eu vi esse evento da democracia, eu achei pertinente resgatar um pouco dessa história para que as pessoas vejam que um grupo bem intencionado, na hora que ele define e cumpre aquilo que se propõe, ele faz uma revolução silenciosa na humanidade. Aquele grupo de 28 tecelões, em tese pobres, em tese sem instruções, quer dizer, sem conhecimento, tiveram que estudar, começar a voltar a estudar e compartilhar, eles transformaram a humanidade para melhor. Pelo menos esse 1/3 da humanidade está com certeza bem melhor do que o outro 2/3. Muito bom, fascinante o assunto, né? Então estamos dando uma amostra do que a Isabel vai falar no segundo simpósio de democracia pura sobre o cooperativismo. Então você vai abarcar um pouco a história, né? Justamente essas linhas mestras aí do cooperativismo, como ele impactou e também essa experiência aí daqui, né? Local aqui da Cognópolis. Né? O reconhecimento público, né, de que contra fatos não há argumentos. Eu tenho convicta comigo que o CE, que é a Conscienciologia hoje, ela está firme, porque a sua base prioritária foi o cooperativismo, aquele embrião inicial. E isso é muito gratificante, de ver que a gente pôde contribuir um pouquinho daquele conhecimento que a gente teve naquela ocasião. Excelente. Entendeu? Maria Isabel, obrigado aqui pela tua entrevista e estamos abertos, né? Voltaremos aí com outras novidades aí do segundo simpósio de Democracia Pura até novembro, né? Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência e a próxima, né, entrevista nós também estaremos aqui dando outros detalhes sobre o simpósio de Democracia Pura, tá? E outros assuntos aqui da Cognópolis. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.